Amém, evangelista Azarias. Como dissemos, para nós é um prazer, uma grande honra estarmos adorando ao Senhor nesta manhã, agradecendo mais uma vez ao nosso pastor presidente, esta oportunidade que nos concede, e já temos ouvido a voz do Senhor falar conosco e sentimos a presença do Senhor bem de perto aqui, e acreditamos que você também aí em sua casa, no seu estabelecimento, talvez no seu trabalho, você também já foi tocado pelos louvores que aqui já foram entoados, mas eu acredito que o Senhor ainda tem algo a comunicar ao meu e ao teu coração. Conforme nos é orientado, nós queremos convidar você, se tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, a abrir no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 2. Texto muito conhecido, mas a palavra de Deus sempre é nova a cada dia e nos traz verdades novas e eternas. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto das Sagradas Escrituras, como já disse, por demais conhecido, onde o evangelista João, ele narra o primeiro milagre operado por Jesus em seu ministério terreno, e a Bíblia revela-nos de que Jesus estava na Galileia com os seus discípulos, e especificamente em uma região denominada Caná, ali da Galileia, e naquela região estava havendo uma bolda, uma cerimônia de casamento, e a Bíblia nos diz que no versículo de número 1, a mãe de Jesus havia sido convidado para aquela cerimônia, e o evangelista João é enfático em dizer no versículo de número 2 que Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Observe este detalhe de que aqueles noivos, aqueles nubentes, eles fizeram questão de convidar Jesus para estar em um dos momentos mais importantes da sua vida. E a Bíblia diz que, passado os dias, porque no casamento no Oriente é diferente aqui do Ocidente, na cultura judaica o casamento perdurava em torno de 7 dias, não era algo que ocorria apenas em um dia. E um dos elementos principais na festa de casamento era o vinho. E a Bíblia diz que, passado os dias de festa, a Bíblia diz que a sua mãe procura a Jesus e apresenta-lhe um problema que, se não fosse resolvido a tempo, representaria o fim da alegria representada por aquele momento vivenciado pelos noivos naquele casamento. No versículo de número 3, a Bíblia diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E esse foi um problema que foi averiguado ali naquela festividade, e a mãe de Jesus apresenta o problema a ele, e quando a mãe de Jesus traz essa expressão, ela está dizendo: Jesus, acabou a festa, acabou talvez a felicidade. E eu gostaria já de abrir um parênteses aqui no início desta mensagem, e talvez eu esteja me dirigindo a vidas que encontram-se em uma situação semelhante a esta, que talvez você olhe para você mesmo e diga: acabou o vinho, eu não tenho motivo de sorrir, eu não tenho motivo de ser feliz, eu não tenho mais alegria. Mas nesta manhã eu gostaria de te dizer que Jesus é a verdadeira alegria.
Jesus, nesta manhã, Ele pode trazer de volta o motivo da tua felicidade, o motivo da tua alegria. Eu não sei quais circunstâncias da vida que levaram o seu motivo de sorrir, a sua felicidade, mas em Jesus você encontra felicidade plena. E eu acho interessante de que, por Jesus estar nessa festa, quando Jesus está, é diferente. E a presença de Jesus nos proporciona algumas garantias. A primeira garantia que eu encontro à luz da palavra de Deus, da presença de Jesus, é que a presença de Jesus ela garante equilíbrio diante das dificuldades. A mãe de Jesus apresentou o problema e é interessante que Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque Jesus tem uma hora certa, um momento certo. Ele não trabalha dentro do nosso relógio, dentro do nosso calendário, dentro do nosso cronos. Ele trabalha dentro do kairos, que é o tempo dele. E no tempo dele ele age, no tempo dele ele faz conforme o seu querer e conforme a sua vontade. E a Bíblia nos mostra no versículo de número 5 que após Jesus direcionar essa mensagem à sua mãe, a Bíblia diz que Maria volta-se para os serventes e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso denota equilíbrio. Diante da adversidade, diante das dificuldades, a presença de Jesus é capaz de nos garantir equilíbrio. É importante enfatizar que a presença de Jesus ela não nos isenta de passarmos por momentos de dificuldades, por momentos de adversidades. A Bíblia menciona, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e o verso de número 35 em diante, que Jesus estava com os seus discípulos no barco atravessando o mar. E a Bíblia diz que levantou-se naquele mar uma grande tempestade, o vento ficou enfurecido, as ondas ficaram encapeladas. Observe que a presença de Jesus não isentou os discípulos de passarem por aquele momento de adversidade. Mas a presença de Jesus é a garantia de que o meu barquinho, de que o teu barquinho não vai a pique. A gente pode passar pela tempestade, pelos vendavais, pelos maremotos, pelas adversidades, mas Jesus estando presente é a garantia de que chegaremos ao destino final, ao porto seguro. Eu gostaria de direcionar-me esta manhã a você que talvez esteja por alguma situação, perdeu o equilíbrio, alguma situação lhe desestabilizou, mexeu com as suas emoções, mas nessa manhã, recebe calma, recebe quietude no teu coração, recebe equilíbrio proporcionado pela presença de Jesus. Glórias a Deus. Além da presença de Jesus garantir equilíbrio diante das dificuldades, a presença de Jesus é garantia de transformação. A Bíblia diz que quando Maria volta-se para os serventes e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela estava dizendo: siga as orientações. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ainda que eu e você não saiba os caminhos que Deus tem direcionado, as rotas que Deus tem traçado para as nossas vidas, mas o caminho dele é sempre o melhor. O trajeto dele é sempre melhor e vai nos direcionar ao porto seguro. E a Bíblia nos diz de que Jesus dá uma ordem àqueles serventes. Estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. E a Bíblia diz que em cada uma cabia 2 ou 3 metretas ou almudes, que equivalia a mais ou menos 80 a 120 litros de água. E as 6 talhas no total dava algo em torno de 420 litros de água. E a Bíblia diz que Jesus diz àqueles serventes: enchei de água essas talhas. Observe que o problema ali era a falta de vinho. Mas Jesus tem os meios operantes de fazer. Os meios que ele utiliza nem sempre estão dentro da nossa lógica.
nem sempre estão dentro da nossa razão. Se a gente tentar compreender, muitas vezes a gente não vai entender. É melhor obedecer sem questionar, porque Jesus sabe o que Ele está fazendo. E Jesus disse: enchei de água essas talhas. E eu acho interessante que a transformação operada por Jesus, ela é condicional. E a primeira condição que Jesus estabelece é fé. Aqueles serventes, eles não questionaram. Eles, como ato de fé, sem saber o que iria acontecer, eles encheram as talhas de água. Além de fé, eles demonstraram sacrifício. Porque, como já disse, aquelas talhas de água demandavam uma grande quantidade de água. E eles tinham que ir e voltar várias vezes para encherem aquelas talhas. Então a fé e o sacrifício são condições essenciais para o milagre da transformação que Jesus irá operar. Mas além disso, eu entendo que aqueles serventes tiveram obediência. Porque Jesus disse: enchei de água essas talhas, e eles, a Bíblia diz que eles encheram-nas até em cima. Realizaram o trabalho com excelência. Obedeceram, independente de estarem entendendo ou não. Esta manhã, Deus está requerendo de mim e de ti fé, sacrifício, obediência. Eu acho interessante como a palavra de Deus é bonita. E a Bíblia nos mostra de que Jesus transformou a água em vinho. Mas não foi Jesus quem encheu as talhas de água. É porque Jesus trabalha de forma sinérgica. Ele faz questão de que participemos do milagre. A parte que cabe a Ele fazer, Ele irá fazer. Mas a parte que cabe a mim e você fazer, Ele não irá fazer. Quem transforma a água em vinho é Jesus. Mas quem enche as talhas de água sou eu e você. Esta manhã o Senhor está dizendo por intermédio da sua palavra: continua enchendo as tuas talhas de água, que o milagre da transformação está muito perto de acontecer. A Bíblia nos mostra lá em 2 Reis, capítulo de número 4, que uma mulher viúva que estava passando por uma situação de dificuldade, a Bíblia nos mostra que ela recorreu ao homem de Deus, ela foi ao endereço certo, ao lugar certo. E o homem de Deus, Eliseu, lhe deu uma orientação. Ele disse: o que é que tens em casa? A mulher disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E ele disse: tem tudo o que é necessário para um milagre. É interessante que, semelhantemente a esta narrativa bíblica, quem multiplica o azeite ou quem multiplicou o azeite foi Deus. Mas quem foi em busca das vasilhas foi aquela mulher. Observe que há parte que cabe a nós. Continua indo em busca de vasilhas. Continua enchendo as talhas de água. Continua cavando as covas, que a água vai chegar no tempo certo. Continua fazendo a tua parte, e a parte que cabe a Deus, Ele se encarregará de fazer cabalmente. Glórias a Deus. Além da presença de Jesus garantir equilíbrio diante das dificuldades. Além da presença de Jesus garantir transformação. A presença de Jesus é garantia de restituição. A Bíblia diz que quando Jesus pede para os serventes encherem as talhas de água, eles enchem até em cima. Jesus dá uma segunda ordem a eles, dizendo: tirai agora e levai-o ao mestre-sala. E eles levaram. E quando o mestre-sala prova aquela água feita em vinho, muito embora ele não soubesse a procedência, ele agora estava experimentando um vinho que ele não sabia a origem, de onde tinha vindo. E quando ele experimenta aquele vinho, ele vira-se para o esposo, para o noivo, e diz: todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido ao longo da festa, então serve o inferior. Mas ele disse: mas tu guardaste até agora o bom vinho. A presença de Jesus é garantia de restituição. Quando Jesus transforma a água em vinho,
ele traz de volta o principal elemento daquela festa que representava a alegria. E Jesus restituiu o elemento físico que era o vinho, mas trouxe a restituição emocional. Como já disse, o vinho que representa a alegria, Jesus, ao trazer de volta aquele elemento, ele estava restituindo de volta para aquela festa a alegria, a felicidade. Esta manhã, na tua vida, é uma manhã de transformação. É uma manhã de restituição da parte de Deus. Eu não sei em que área da sua vida você está precisando de uma restituição, mas eu gostaria de te dizer que a restituição de Deus, nesta manhã, alcança a tua vida. Alcança a tua família, alcança os teus, alcança a todas as áreas da tua vida. Oh, glórias a Deus. Mas além de tudo isso, a presença de Jesus também é garantia de continuidade da história. É interessante de que aquele casamento poderia terminar de uma maneira trágica, ser triste. Sempre alguém iria lembrar daqueles noivos e olhar para eles e dizer, olha, lembra daqueles noivos? Foi o que faltou vinho no casamento deles. Aquilo ia ficar marcado para sempre na história deles. Mas a presença de Jesus naquela festa foi garantia de continuidade da história. Eu não sei se talvez o adversário das nossas almas quis pôr um ponto final na tua história, dizendo que não teria continuidade, mas esta manhã eu gostaria de te dizer que na tua história, Jesus coloca uma vírgula e tem novas páginas para serem escritas. E eu gostaria de te dizer que assim como o melhor vinho ficou para o final da festa, nesta manhã, recebe pela palavra de Deus de que o melhor de Deus ainda está por vir para a tua vida. Este momento que você está vivenciando não determina o teu fim. Este momento é apenas mais uma página no momento certo. E quem sabe hoje não é o dia marcado na agenda divina para virar a página da tua história e escrever novas páginas, escrever algo novo para a tua vida, para a tua história. Aguarda novidades de Deus para a tua vida. Oh, glórias a Deus. Eu gostaria de estar finalizando, de dizer que estes noivos, mesmo sem saber talvez, eles haviam convidado o próprio Deus encarnado para estar no momento mais especial, mais feliz da sua vida, porque o casamento é um momento marcante na vida dos noivos, de qualquer jovem. E naquele dia, para o momento mais marcante da sua vida, ele disse, Jesus não pode ficar de fora. Eu não sei, talvez você tenha convidado tantas pessoas para o seu círculo de convivência, para os momentos mais íntimos que você vivencia, e talvez você não tenha ainda convidado a Jesus. E nesta manhã, eu gostaria de te dizer, convida a Jesus para fazer parte da tua vida. Convida a Jesus para fazer parte de todos os momentos que tu vivencias aqui nesta terra. Assim como estes noivos convidaram a Jesus, faz o mesmo. E a tua história, a tua vida será diferente. Apocalipse capítulo de número 3 e o verso de número 20, Jesus disse a uma das igrejas que estavam ali na Ásia e que se aplica também a nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isto fala de um convite, isto fala de oportunidades. Esta manhã, Jesus está batendo a porta do teu coração, dizendo, há lugar para mim aí. Eu posso entrar na tua vida, eu posso entrar na tua casa,
E eu costumo dizer que a fechadura do nosso coração é por dentro. Jesus, ele bate. Você ouve. E nesta manhã você está ouvindo a palavra de Deus. E é mais uma vez ele falando ao teu coração. Falando contigo. Dizendo, eu posso entrar. E nesta manhã você pode destravar a fechadura. Abrir a porta, escancarar e dizer, Jesus, pode entrar. Pode fazer morada. E a presença de Jesus te proporcionará diversos benefícios. E o principal deles é a salvação, que nós já desfrutamos em Cristo Jesus. A presença de Jesus, como dissemos esta manhã, é a garantia de equilíbrio. Além de garantir equilíbrio, garante transformação, restituição e continuidade da história. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vamos estar orando, agradecendo este momento em que estivemos meditando na palavra de Deus. Ore comigo, maravilhoso Deus. Pai que está no céu, te agradecemos, ó Pai, por esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, adorando ao Teu nome, exaltando a Ti. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida. Ó Deus, e neste momento, acredito que Tu falaste conosco, que Tu trataste com vidas, trataste com corações. Ó Deus, e que esta palavra possa produzir o efeito esperado, porque a Tua palavra diz que ela não volta para nós vazia, antes faz o que lhe apraz. Ó Deus, e neste momento nós te pedimos que cada vida que atentou, que ouviu, que tenha sido tocada, ó Deus. Se porventura alguém ouviu esta mensagem e ainda não te serve, ainda não professa a fé em Ti, que o Senhor possa trabalhar no coração, ó Deus, convencendo, ó Deus, de que não dá para viver sem Ti. Talvez alguém que esteja nesta manhã em um leito de um hospital ou mesmo em sua casa, enfermo, mas que o Senhor possa nesta manhã tocar a vida. Tocar, ó Deus, a estrutura física, o seu corpo debilitado, ó Deus, e trazer saúde. Talvez a enfermidade esteja na mente, mentes perturbadas, atormentadas, mas nesta manhã, faz uma visita, traz equilíbrio, traz calma ao coração, traz quietude, ó Deus. Nós te pedimos crendo que Tu estarás fazendo muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.